E aí, pessoal? Bem-vindos de volta a mais um bate-papo sobre o desejado de todas as nações. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo super intenso, o 41, chamado A Crise na Galileia. E olha, esse é um momento que foi um verdadeiro divisor de águas no ministério de Jesus, sabe? Uma crise que acabou definindo tudo que veio depois. Oi, gente, eu sou a Elisa e para a gente entender essa história direitinho, a gente vai passar por 5 momentos-chave. Primeiro, vamos falar da multidão e dos motivos, digamos, meio confusos dela. Depois, a gente vê Jesus trazendo a ideia do alimento verdadeiro. Aí a coisa esquenta com um discurso bem forte que leva a uma grande separação. E por fim, a gente chega na pergunta que definiu tudo. Para quem iremos nós? Bora lá, Dani? Com certeza, Elisa. Então, vamos lá. Imagina a cena. É o dia seguinte daquela famosa multiplicação dos pães. Tem uma multidão gigante, super animada, procurando Jesus por todo lado. Ele está no auge da fama, sabe? Mas Jesus sabia muito bem que o motivo daquela empolgação toda estava prestes a ser colocado à prova. E aí que a coisa fica interessante, porque Jesus não enrola, né, Daniel? Ele não aproveita a fama, pelo contrário, ele vai direto na ferida. Com essa frase, ele basicamente diz: gente, sejamos honestos, vocês não estão aqui pelos milagres, vocês estão aqui porque encheram a barriga ontem. É uma confrontação bem direta, logo de cara. Pois é, Elisa. E a partir dessa bronca, digamos assim, ele vira o jogo completamente. Ele muda o foco da conversa. Diz para eles pararem de correr atrás do pão que estraga e começarem a buscar um alimento que dura para sempre, um alimento espiritual. É essa mudança de assunto que vai gerar todo o conflito que a gente vai ver a seguir. Claro! E a galera não curtiu muito essa ideia, né? Eles logo rebateram, jogando na cara de Jesus a história do maná que Moisés deu no deserto. No fundo, era como se eles estivessem dizendo: ah, é? Prova que você é melhor. Moisés alimentou nossos pais por 40 anos. O que você tem para oferecer? E a resposta de Jesus é simplesmente genial. Ele usa essa comparação que deixa tudo super claro. De um lado, você tem o maná. Era comida física, temporária, e não impedia que as pessoas morressem. Do outro lado, o pão do céu que ele oferece é espiritual, é para a vida eterna. E o mais importante de tudo, é ele mesmo. Ele não está oferecendo uma coisa, ele está se oferecendo. É isso, a grande sacada é essa declaração. Eu sou o pão da vida. O que ele está dizendo é: o verdadeiro sustento, a verdadeira força, vocês não vão encontrar em coisas materiais, mas em mim. É um convite para receber ele pela fé, para deixar que ele alimente a alma. É uma virada de chave total. Exato. E se o pessoal já estava achando a conversa meio estranha, se prepara. Porque agora Jesus pisa fundo no acelerador. Ele usa uma metáfora tão forte, mas tão forte, que se torna um motivo de muita gente simplesmente travar e não conseguir mais ouvi-lo. Nossa, dá pra imaginar a cara do povo ouvindo isso? Pra eles, aquilo soou literal, quase canibalismo. E ainda por cima, beber sangue era algo totalmente proibido pela lei deles. A reação foi de choque, de confusão. Com certeza eles pensaram: esse cara pirou? Eles não pegaram o sentido espiritual da coisa. Pois é, mas o que ele queria dizer era outra coisa, né? Não era literal. Comer a carne e beber o sangue era uma forma de dizer que a gente precisa se identificar completamente com ele. É sobre absorver o amor, a graça, o perdão. É tipo deixar a vida dele se tornar a nossa vida, uma união total mesmo. E o resultado de um discurso tão intenso, muita gente foi embora. O texto fala que esse momento funcionou como uma peneira, sabe? Separou quem estava ali só pela curiosidade e pelo pão de quem estava realmente comprometido com a mensagem de Jesus. E não foi só a multidão, não. Até alguns dos discípulos mais próximos ficaram tipo: que papo é esse? Pesado demais para mim. Eles se sentiram ofendidos. A verdade é que Jesus apresentou exigia uma entrega, uma renúncia que eles não estavam a fim de fazer, sabe? Preferiam continuar com as ambições deles. É muito louco pensar nisso, né, Dani? O texto faz questão de dizer que foram muitos. A mesma galera que um dia antes queria fazer dele um rei, agora está virando as costas com desprezo. Tudo porque ele se recusou a ser o líder político que eles queriam, para ser o salvador espiritual que eles precisavam. E aí a poeira baixa, a multidão vai embora e fica aquele climão, sabe? Um silêncio tenso. É nesse momento que Jesus se vira para o seu grupinho mais próximo, os 12, e faz a pergunta. É um momento de definição total de tudo ou nada. E que pergunta, hein? E vocês também querem ir embora? Tem um peso enorme nessa fala. Ele não está acusando, nem pressionando. Ele está dando a eles a chance de escolher. Tipo,
O que eu ofereço é o suficiente para vocês, mesmo quando não entendem tudo e o caminho parece difícil? E a resposta do Pedro é simplesmente fantástica. Ele não diz, agora eu entendi perfeitamente a metáfora. Não, o que ele diz é muito mais profundo. Senhor, para quem a gente vai? É um reconhecimento de que fora de Jesus não existe outra opção. É tipo, a gente não tem um plano B. O plano é você. Exatamente. E essa imagem da âncora resume tudo. Para eles, ir embora significava voltar para um mundo de rituais vazios, de regras sem sentido. Com Jesus, eles tinham encontrado paz, alegria, um propósito. A resposta de Pedro só confirma o que eles já sentiam no coração. Você é o Cristo, a nossa única segurança. E tudo isso nos leva a pensar, né, Elisa? Essa crise toda deixa uma pergunta no ar. A mesma verdade, o mesmo discurso que fez centenas de pessoas irem embora, foi exatamente o que fortaleceu a fé dos 12. O que nos faz questionar: uma verdade difícil serve para destruir a fé ou para fortalecer? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembrem-se que esse é só um resumão, o material completo está esperando por vocês. Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.